por que pecar contra o Espírito Santo é mais grave? A Bíblia trata da blasfêmia contra o Espírito Santo como pecado que não tem perdão. E o que é a blasfêmia? Exato. O que é a blasfêmia? Hoje abordaremos uma questão crucial: o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos desvendar os mistérios e entender por que esse pecado é considerado tão grave. Acompanhe-nos nesta busca pela compreensão. Antes de mergulharmos na blasfêmia contra o Espírito Santo, é vital compreender a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um só Deus, todos compartilhando a mesma essência divina. E o Espírito Santo, o que é? Porque tem Deus, Jesus, Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus. Então nós cremos na Trindade. Função, Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os 3 são da mesma essência, da mesma substância, são 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então, é o Deus Trino. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São 3 pessoas distintas, mas de uma só essência, da mesma substância. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos O demônios. pecado sem perdão é mencionado na Bíblia em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. Vamos entender o contexto específico que torna esse pecado tão sério. Por que pecar contra o Espírito Santo é mais grave? A Bíblia trata da blasfêmia contra o Espírito Santo como pecado que não tem perdão. E o que é a blasfêmia? Exato. O que é a blasfêmia? E contra o Espírito Santo e não contra Deus? Ou por que ele colocou o Espírito Então Santo? vamos pegar o contexto. O contexto é que Jesus acabara de curar uma pessoa endemoniada e os fariseus, por inveja, afirmaram que Jesus libertou aquele homem no poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Exato. Afirmaram que Jesus estava em parceria com o demônio, que o Espírito Santo estava a serviço do demônio. Isso deliberadamente, conscientemente. A Bíblia adverte sobre a blasfêmia consciente, atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Descubra por que esse ato é considerado sem perdão e como ele está relacionado a um coração endurecido. Esse é o pecado que não tem perdão. É atribuir conscientemente, deliberadamente, uma obra de Jesus no poder do Espírito Santo a Satanás. Pecar de forma consciente contra o Espírito Santo implica um coração endurecido, incapaz de arrependimento. Entenda por que esse pecado fecha a porta da graça e limita a obra transformadora do Espírito Santo. Não tem perdão porque essa pessoa tem o coração endurecido. Ela não pecou por ignorância, por exemplo. Eu chego e falo, puxa vida, eu tenho tanto medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Não é possível isso. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem arrependimento, não tem tristeza, não tem dúvida. Não é, porque se fosse um pecado contra a pessoa do Espírito Santo, o unitarista que não crê no Espírito Santo não teria salvação. Então, é a pessoa fechar a porta da graça, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer que ele é parceiro de Satanás e não um agente de Deus. Entendi. Concluímos nossa análise sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um tema complexo que exige profunda reflexão. Que essa compreensão nos inspire a buscar uma relação íntima com Deus e evitar os caminhos que endurecem os nossos corações. Continue buscando a sabedoria de Deus. Se você está buscando compreender mais sobre a obra do Espírito Santo ou enfrenta dúvidas sobre a sua fé,
Compartilhe suas experiências aqui no comentário. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se disso. Propague a Cristo.